A história começa com o Guts tendo relações com uma linda mulher, que logo se transforma em um monstro, que na verdade é a sua verdadeira aparência de apóstolo. Ela diz que o pegou e que agora ele vai para o inferno depois de ter provado o paraíso, ao que ele responde: na verdade parece que fui eu que te peguei, e enfia o seu canhão dentro da boca do monstro e o dispara, matando a criatura na mesma hora. Ele vai embora dali e segue em direção a uma cidade. Na entrada daquela cidade, ele avista mendigos e soldados pelo caminho, e uma certa tensão no ar é sentida quando ele percebe que mulheres e crianças estão sendo levadas cativas dentro de uma carroça. A seguir, vemos uma taverna cheia de soldados que estão se divertindo enquanto fazem um pequeno elfo sofrer tentando acertá-lo com facas. As pessoas parecem ressentidas com aquela cena, mas ninguém ousa intervir, pois aqueles são soldados do castelo de Coca. O espadachim negro entra na caverna, mas ele não está ali para beber. Ele imediatamente usa uma espécie de besta automática e dispara várias flechas que matam vários daqueles soldados, bem no momento em que o elfo quase ia de base. Apesar de estar em menor número, ele não se intimida pelos soldados, os chamando de ladrões e segurando um deles pelo nariz, que fica completamente paralisado de medo, e o Guts pede a este soldado que entregue uma mensagem para o seu mestre. Diga a ele que o espadachim negro chegou, e é só isso. Achando que ele estava distraído, um dos soldados que sobreviveu tenta atacá-lo pelas costas, mas o espadachim é mais rápido e, sacando uma gigantesca espada, ele corta o homem em dois, e a força do golpe é tão absurda que até destrói uma parte do piso daquele local. Ao sair dali, o elfo o segue, pois agora ele deve sua vida a ele e pretende segui-lo. Seu nome é Puck e diz que estava viajando com seus companheiros quando foram atacados pelos homens do castelo Coca e foi mantido preso em uma gaiola e também em uma garrafa de vinho. O elfo continua a falar sem parar, mesmo que o espadachim não esteja falando uma única palavra, mas é só quando o elfo tenta se sentar sobre os seus ombros que ele esboça uma reação, dando um peteleco na criatura e dizendo para não encostar nele, ou ele será esmagado. Bem na hora que o pequeno elfo começa a protestar por causa daquela atitude vinda do seu benfeitor, vários soldados aparecem e os cercam, aprisionando o espadachim negro em uma masmorra, onde ele é impiedosamente chicoteado por um carrasco. Mas mesmo sendo duramente castigado, ele não parece se importar tanto com a sua dor, chegando a desprezar o carrasco, cuspindo bem na sua cara. Nesta hora, o prefeito daquela cidade chega e fica abismado ao perceber que um único homem carregava sozinho vários tipos de armas diferentes, quase como se ele estivesse se preparando para uma guerra. O prefeito começa a falar e, com pavor nos olhos, diz que ele não sabe o que acabou de fazer, pois por ele ter matado aqueles homens, a cidade inteira será destruída. O Guts ri daquilo, perguntando se seus soldados são tão inúteis assim, o que irritam dos soldados, mas o prefeito responde dizendo que ele não sabe o quão terrível é o mestre daqueles homens. Ele não é humano, é algo mais aterrorizante, como uma criatura do inferno. Não há ninguém que possa matá-lo, pelo menos não um humano. O Guts responde que agora sabe por que o prefeito fez um trato tão frio, mas o prefeito tenta desconversar, dizendo que ele é só um andarilho que não sabe de nada. Mas o Guts responde: sim, eu sei, aquela coisa é um monstro que come humanos. Eu sei muito bem. Também sei que você envia comida para ele, pois quando eu passava pela entrada da cidade, eu vi uma carruagem cheia de mulheres e crianças. O idoso começa a dizer que ele é o prefeito e é sua responsabilidade proteger a cidade. Você deve estar confundindo esta cidade com você mesmo, responde o espadachim. O prefeito fica tão revoltado
incomodado com aquilo que quase sofre um infarto e, irado, pede ao carrasco que o machuque o quanto quiser, mas que apenas não o mate, pois ele quer entregá-lo vivo para o seu senhor. O prefeito deixa aquele estranho sendo torturado e parte dali em direção ao castelo de Coca para implorar que seu mestre o perdoe. No castelo, vemos o senhor daquele lugar tranquilamente jantando enquanto um dos soldados relata o que aconteceu. Ele enfrentou um espadachim que carregava uma gigantesca espada, que usou para cortar facilmente 2 homens ao meio, com um único golpe. Diz também que ele se veste todo de preto e possui uma mão mecânica, sendo alguém com uma aparência muito suspeita. Este relato não incomoda o seu mestre, que apenas se pergunta se realmente é ele. Um mensageiro entra no salão e diz que o prefeito está aguardando para falar com o seu senhor. Ao entrar em seu salão, ele diz ao prefeito que já faz um bom tempo que não o vê, e o prefeito de imediato implora por perdão e que não precisa fazer nada contra as pessoas da cidade e que, se for preciso, ele dobrará o dinheiro e a quantidade de pessoas sacrificadas. O seu senhor diz que ele está muito pálido e que talvez seja porque desta vez o prefeito tem seu próprio pescoço para se preocupar. Ele joga então um pedaço da carne que está comendo nas mãos do prefeito, uma orelha humana. Então ele diz o seguinte: dinheiro, reféns, eu não ligo para essas coisas, porém eu gostaria de ver humanos correndo para o centro das chamas. Eu gostaria de ouvir o som dos ossos sendo quebrados pelas patas dos cavalos. E eu não preciso de nenhuma razão para isso. Estas coisas apenas são do meu interesse. Pasmo com aquela declaração macabra, o prefeito nada pode fazer enquanto é levado pelos guardas do castelo. Novamente vemos o Guts. Ele continua preso e, após ter sido torturado, ele se encontra em um estado deplorável, caído no chão sem conseguir se mexer. E bem neste momento surge uma espécie de criatura sobrenatural, um pequeno ser que ele parece já ter encontrado antes e que tenta chegar até onde ele está. Mas antes de sabermos se a criatura iria ajudá-lo ou não, o Puck surge, carregando as chaves daquela prisão, e ao olhar novamente, o Guts percebe que a criatura já não está mais ali. O Puck diz que veio retribuir o favor e ajudá-lo a sair dali, mas assim que o elfo coloca suas mãos no Guts, ele mostra muita raiva, quase como se um mero toque de alguém o fizesse ficar acuado. Mesmo assim, o elfo continua e começa a produzir um tipo de pó mágico que cura as feridas do espadachim. Ele explica que os elfos podem curar feridas e até mesmo os sentimentos das pessoas. Ao perceber que o pequeno elfo só quer ajudá-lo, o espadachim passa a confiar um pouco naquele ser e se apresenta. O elfo então fica intrigado sobre o porquê dele estar ali naquela cidade, mas o que mais chama a sua atenção é o pequeno símbolo que está marcado em seu pescoço, quase como se fosse um brasão. Ao ser questionado sobre aquela estranha marca, o espadachim se levanta abruptamente e diz de uma forma bastante sombria que isto é a marca. O elfo começa a fazer várias perguntas tentando entender o que aquilo significava. O Guts responde apenas que ele fala demais e que ele verá muito em breve, pois ele virá para me matar e para queimar toda esta cidade. O elfo então pergunta se ele pretende mesmo colocar a vida de todas as pessoas daquela cidade em risco pelo seu objetivo. Ele apenas responde que isto não é problema dele. Em suas palavras, ele só está interessado em encontrar e matar aquele monstro e não liga para o que acontece com as pessoas, pois pessoas que são pegas nas batalhas dos outros são apenas tolos que não têm força para viver. E se eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, então eu não sou diferente. Enquanto ele falava, o Puck sente uma sensação angustiante, com vários sentimentos negativos sendo sentidos por ele, e pergunta que se ele pensa assim, então por que
ele o salvou na taverna. O Guts apenas começa a rir daquilo e pergunta para ele por que ele pensa que alguém arriscaria a sua vida para salvar um inseto como ele. Aquilo deixa o pequeno furioso, que lhe dá uma cabeçada e sai voando dali, deixando para trás um Guts confuso. O espadachim se prepara para sair daquela prisão, enquanto sente sua marca latejar de dor. Ele sabe que o monstro que tanto procura está por perto. Enquanto isso, o Puck está sobrevoando a cidade e percebe que tudo está mergulhado no caos. Várias pessoas estão sendo atacadas, enquanto a cidade arde em chamas. E assim que surge o governante de Coca, o elfo percebe que ele não é humano. De repente, numa cena bizarra, o Guts surge em meio a uma pilha de corpos e começa a atacar, matando facilmente vários soldados. Porém, aquele ser não o teme e o ataca, dizendo que é impossível um humano derrotá-lo. O Guts consegue atingi-lo com várias flechas, mas mesmo assim ele continua de pé. E só depois de outra rajada de flechas, ele é arremessado contra uma parede. De repente, uma cauda gigantesca se choca contra o espadachim, o atirando para longe. E no lugar de onde o Senhor de Coca caiu, uma bizarra criatura emerge da escuridão, dizendo que não importa quantas flechas o atinja, um humano não pode matá-lo. Sua forma é de uma serpente gigantesca, dotada de braços e pernas, com um corpo gigante, muito maior que um ser humano. O espadachim mais parece uma criança perto dele, e usando a sua cauda, ele novamente arremessa o Guts para longe, o deixando gravemente ferido. E ele continua usando sua cauda para acertar o Guts repetidas vezes, dizendo que um humano normal já estaria morto no primeiro impacto, mas que mesmo assim aquele era o fim. Antes de dar o golpe final, a criatura suspende o Guts até o seu rosto e diz que humanos são criaturas muito delicadas e a única coisa para que servem é para serem devorados. Mas sua fala é interrompida quando o Guts aponta seu canhão para sua cara e o atinge em cheio com um disparo que arranca parte do seu corpo, criando uma abertura para o espadachim negro usar a sua espada. Ele o ataca e corta aquele enorme corpo em dois, mas o monstro ainda está vivo e o Guts, movido pelo desejo de vingança, começa a torturar o monstro, o acertando diversas vezes com as suas flechas. O monstro implora por piedade, mas é inútil. O espadachim negro continua e fala que ele tem razão. Sim, humanos são fracos e morrem facilmente, mas não importa o quão fracos, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. E diante de uma face de satisfação e loucura, o monstro pergunta: quem é você? O monstro finalmente enxerga a marca no seu pescoço e diz que aquilo é a marca do sacrifício. O espadachim apenas responde: mão de Deus. Onde estão os 5 membros da mão de Deus? O monstro, já desesperado com aquilo, diz que não sabe sobre a sua localização, pois eles estão em algum lugar onde alguém como ele jamais poderia entrar. O espadachim acredita nele, mas não o deixará vivo de qualquer forma. Ele diz que irá deixá-lo queimar e vai embora, deixando aquele monstro gritando e agonizando nas chamas, da mesma forma que ele também fez com os humanos daquela cidade. E enquanto ele vai embora, caminhando em meio a vários corpos e passando entre os escombros ardentes daquela cidade em ruínas, o Puck o observa e pronuncia uma única palavra: Berserk. E aí pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo em paz com vocês e suas famílias. Vou comentar aqui algumas coisas sobre este capítulo e gostaria que você também deixasse sua opinião aqui nos comentários. Vou responder todos. Como a maioria já deve saber, Berserk possui capítulos negativos e ao invés de começar do número 1, ele se inicia a partir do número -16 e estes capítulos negativos vão até o número
número -1. Pretendo trazer todos os capítulos negativos, postando um capítulo por semana. Isso vai ser muito bom para quem não conhece os capítulos negativos, para ter uma nova perspectiva do Guts e principalmente do Griffith. E ainda vamos conseguir observar aos poucos o desenvolvimento do traço do Miura, que incrivelmente parece melhorar a cada capítulo. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que você curta e se inscreva no canal, não custa nada para você, mas é muito importante aqui para o meu trabalho. Conto também com seu comentário aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!